Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna. A lição é o capítulo 23, Adoração e Fraternidade. Passo a palavra ao amigo e facilitador, Richardson. Um bom estudo, Richardson. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de contribuir com os estudos desta casa. Hoje, então, vamos nos ater ao capítulo 23, Adoração e Fraternidade. Ele começa trazendo para a gente uma pequena passagem de João 4.21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que é aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quando nós vamos falar do amor fraternal, de imediato vem em nossas mentes o amor para os nossos co-irmãos, aqueles que nós amamos, aqueles com os quais nós temos afinidades, aqueles que nós desejamos a companhia no dia a dia. Mas aqui cabe uma reflexão. Quando falamos aqui de amar os vossos irmãos, eu sempre digo que os primeiros nomes que devem estar na nossa lista, quando nós vamos orar, quando nós vamos pedir a Deus que abençoe aquelas pessoas às quais nós estamos direcionando as nossas intenções, as nossas benevolências, não necessariamente os primeiros nomes têm que ser das pessoas que nós amamos, porque o próprio amor, ele já é uma grande oração, ele já é uma grande benevolência. Então, quais as pessoas que nós deveríamos, então, nos ater de imediato quando aqui nos traz que ame também ao seu irmão, ama a Deus e ame também o seu irmão? De imediato, nós temos que, então, focar naqueles os quais, infelizmente ainda, nós temos alguma relação de desequilíbrio, aqueles que, porventura, nutrem por nós algum desafeto, ou que nós também podemos nutrir algum desafeto, alguma antipatia, algum desses sentimentos inferiores que ainda invadem os nossos corações, de espíritos ainda em estado evolutivo, espíritos ainda em um mundo de provas e expiações. Então, assim, quando nós nos atemos a essa adorável colocação de ame também ao seu irmão, aqui eles têm nos alertado para os primeiros irmãos aos quais nós devemos amar, são esses que a gente ainda possui algum desequilíbrio, alguma desavença, porque são eles que carecem das nossas vibrações. Ah, mas então as pessoas que nós amamos, nós não devemos aí ter benevolência para com elas, cuidar delas? Sim, com certeza. Mas vocês não concordam que isso já acontece naturalmente? Porque o amor já é um sinal que os nossos corações estão desimpedidos, que os nossos corações estão livres e que nós estamos sintonizados junto a essas pessoas que amamos, numa sintonia positiva, de luz, de elevação. Então, ela já flui naturalmente. Então, quando nós vamos refletir sobre também a seu irmão, ame a Deus também a seu irmão, nós temos que aprender a amar o feio, o mal, porque o belo e o bom, isso já é feito naturalmente. Nosso grande desafio,
a nossa grande provação está em conseguirmos nutrir amor por aqueles que ainda estão na escuridão, seja na escuridão da ignorância, seja na escuridão espiritual, seja em qualquer escuridão a qual ele se esteja. É aí que está a nossa grande provação. Amar a esses seres, porque eles que precisam primariamente do nosso amor. E principalmente pelos nossos desafetos, sejam destas ou de outras encarnações, porque às vezes nós nos deparamos com pessoas que espontaneamente nutrem por nós uma desavença, um desafeto, ou nós também nutrimos por eles. Será que isso se restringe a esta única experiência? Ou isso já vem se arrastando de experiências anteriores? Então, que é um sinal de alerta muito importante para que nós possamos perceber que alguém terá que romper esse ciclo vicioso, de que se eu emano energias negativas para aquele que eu considero meu desafeto, ele também emanará para mim. E nós vamos perpetuando esse ciclo, esse anel, essa ligação que nos prende um ao outro. E enquanto um não romper esse ciclo, ele se perdurará aí por infinitas reencarnações. Então, nós estamos dedicando ao estudo, que estamos aí com essas obras maravilhosas do kardecismo, que nos trazem todo esse aprendizado. Nós temos que já ter esse despertar da nossa consciência, que cabe a nós, que estamos dedicando a melhorar, a evoluir, a despertar para os propósitos maiores do nosso Pai, de que Jesus nos disse, nos trouxe. Cabe a nós, então, rompermos esses ciclos viciosos e amarmos esses irmãos. Começarmos a emanar vibrações diferentes. É uma tarefa árdua, é uma provação. Mas se eu me considero num degrau acima daquele o qual tenho essas desavenças, cabe a mim romper esse ciclo. Cabe a mim compreender que ele ainda está um passo atrás, ele ainda está na escuridão da ignorância. E se eu já consegui caminhar um pouco e tenho esta oportunidade de começar a ter esse esclarecimento, cabe a mim compadecer para com ele, vibrar positivamente para com ele, para que assim eu rompa esse ciclo e quem sabe no momento vindouro, seja nesta ou em outra reencarnação, ele também tem a oportunidade de despertar e nós, assim, até conseguirmos nutrir um para o outro um afeto, uma simpatia. Então, cabe a nós esse despertar. E aí, como aqui bem fala, nós amamos a Deus, mas o principal amor a Deus, a principal forma de amar a Deus é primeiramente amando os nossos irmãos, porque se eles são filhos do mesmo Pai, Deus também vive neles. E se nós os amamos, consequentemente nós estamos amando o nosso Pai. E
estes seres que necessitam das nossas orações, das nossas benevolências, das nossas boas intenções. Então, que nós assim façamos, aqueles irmãos aos quais nós já registramos que temos alguma dificuldade, seja no seio da nossa família, temos que relembrar que no seio familiar nós temos os laços consanguíneos, que não são por acaso os laços consanguíneos, eles já deram a oportunidade de estarem no mesmo seio familiar, espíritos que têm resgates, que têm arestas a aparar, que têm que se reequilibrar, se refazer, restabelecer relações. Então, se nós temos esses desafetos no nosso seio familiar, aí que se torna ainda mais importante que nós podemos nos compadecer para com eles. É uma tarefa árdua que nós sabemos que às vezes é difícil, porque o outro ele está num grau de evolução ainda tão abaixo. Aqui eu coloco não no sentido de alimentar a vaidade, orgulho, mas sim só de compreensão. Que às vezes aquele ser ele está num nível mais inferior e é de difícil convivência, porque nos ataca constantemente, as condutas não são assim as que nós teríamos, não são condutas que nós apreciamos, são atitudes que nos desequilibram. Então, não quer dizer que nós também tenhamos que ficar expostos aos ataques, aos erros daqueles que ainda estão na ignorância. Mas nós temos que nos preservar, nos precaver, mas também nós temos que sempre ter em mente a intenção de sempre vibrar positivamente para eles. Principalmente quando nós estivermos orando, quando vir aquele pensamento negativo, quando associado à imagem deles, nós temos sempre nutrir com coisas boas. Nós temos que mandar de volta essas vibrações com uma carga diferente, positiva e elevada, para que nós possamos assim romper esses vínculos que nos prendem a eles. E também com as nossas mudanças de atitudes, nós podermos também, até pelo nosso exemplo, quem sabe, instigá-los à mudança, pelo nosso exemplo. Então, quando aqui traz que ame também ao seu irmão, a primeira colocação que nos vem são aqueles que nós, porventura, tenhamos ali uma percepção de desafeto ou de desequilíbrio, porque eles são os mais importantes. Eles são as peças fundamentais em nossa existência, porque eles que nos indicam aonde nós ainda temos o que fazer. E aqueles que nos amam, que nós temos boas vibrações, servem para nos sustentar, para nos amparar, para nos apoiar, para nós conseguirmos, assim, vencer essas provas. E também cabe até lembrarmos que, quem sabe, hoje aquela pessoa que você ama tanto, que é uma referência, que é um suporte, para começar, ela nunca foi assim, Ela hoje é resultado de uma caminhada anterior, na qual ela também errou, acertou e foi aprendendo e evoluindo para se tornar aquela pessoa que é hoje. E que nesta caminhada, vocês podem ter também, em algum momento, estado juntos
E essa pessoa pode ter sido lá atrás alguém que você também não nutriu um bom sentimento, um bom afeto, ou ela não nutria por você. Mas, de alguma forma, vocês aprenderam, vocês se aperfeiçoaram, evoluíram para estarem hoje juntos com esse amor, né, que é o sentimento mais sublime que existe. Então, assim, nós temos que pensar também, aqueles que hoje nós temos diferenças, são os acertos que nós temos que fazer de alguma forma. E, quem sabe, amanhã, eles também não se tornarão as pessoas que nós mais amaremos e as pessoas que mais nos nutrirão de sentimentos positivos. Então, a adoração e fraternidade, aí é que traz algumas questões interessantes. Construirá santuários primorosos no culto do Senhor da vida. Pronunciará orações sublimes, exaltando-lhes a glória excelsa. Essas duas primeiras frases também nos trazem algumas reflexões importantes. Quando aqui eles trazem a questão da adoração e da fraternidade, este santuário, onde que ele tem que ser construído? Será que nós precisamos de templos suntuosos, ornamentados com ouro, com pedras preciosas, com imagens, para que nós possamos orar e estarmos juntos a Deus? Quando nós começamos a nos apegar muito fora, a necessitarmos de muitas coisas grandiosas fora, isso nos indica o que falta dentro. O verdadeiro santuário, para nós estarmos juntos a Deus, ele tem que ser edificado em nossos corações, dentro de nós. Porque o Cristo mesmo falou, onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se eu edifico esse santuário dentro do meu coração, eu posso estar em qualquer lugar, onde estiver um ou mais, ali estarei. Eu posso estar somente eu, mas Jesus estará comigo. Então, nós temos que refletir sobre essas questões, dessas necessidades desses rituais, de templos suntuosos, de ornamentações, né, grandiosas, para nós sentirmos que nós estamos com Deus. Deus está em todo lugar. Deus está em mim, está em vocês. Deus está no ar que eu respiro, na luz do sol que eu sinto o calor sobre minha pele. Deus está em todos os lugares. E para eu estar com Ele, basta simplesmente eu me sintonizar e sentir que Ele está aqui comigo. E pronto, ali eu estarei. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Será que também para eu falar com meu Pai, eu necessito de palavras difíceis, de orações muito grandiosas, longas, repetitivas, para que meu Pai me ouça, para que o meu irmão Jesus me ouça? Será que eu preciso disso? Mais uma vez, isso nos chama a atenção. Quando eu começo a me apegar em muitas coisas fora, em textos, em palavras muito complicadas, é porque eu não me sinto de coração ligado com Deus e com o Cristo. Eu fico me apegando àquelas dificuldades para que eu sinta de alguma forma que eles me ouviram. Deus, Jesus, não precisa de palavras difíceis. Eles nunca pediram isso. Eles precisam simplesmente que nós os busquemos de coração. Se me lembra uma passagem, se eu não me engano, é do livro Reportagens Além Túmulo, que conta um caso de um escravo.
que estava num templo e que ele ficava limpando o templo, e os sacerdotes que ali ficavam, faziam cerimônias, né, não lhe permitiam sequer poder acompanhar as cerimônias, porque ele era um escravo, e ele ficava nos bastidores. Mas um dia esse templo foi invadido por bárbaros. E esses bárbaros foram saquear esse templo e começou a decapitar todos os sacerdotes que ali estavam. Esse escravo estava no local por onde todos esses bárbaros passaram. Naquele momento, a única coisa que lhe veio na cabeça foi colocar os joelhos no chão e pedir de coração. Somente falou assim: ó Pai, me ajuda. Falou com tanto sentimento, com tanta elevação, que ele foi o único que não foi decapitado. Por um milagre, se assim podemos dizer, os bárbaros não o viram e não o sacrificaram. E todos os sacerdotes foram mortos. Ele, então, ao final dessa barbárie, se encontrava ali, entre os corpos daqueles que se diziam falar tão diretamente com Deus. Mas é o que nós estamos dizendo. Será que eles conseguiam falar com Deus? Eles precisavam de templos tão luxuosos, eles precisavam de palavras tão elaboradas, às vezes usando até idiomas que a maioria dos que são mais simples nem sequer entendiam, para parecer que é algo que somente eles poderiam. Mas nesse momento, quem mostrou ter o acesso maior a Deus, a Jesus, foi o escravo, porque ele foi o único que deu conta de falar de coração. Ele não precisou daquilo tudo. Os outros, infelizmente, pelo que se demonstram, estavam vazios de coração. Estavam falando com Deus de boca para fora. E assim Deus não escuta mesmo. Porque Deus não escuta da nossa boca. Deus escuta do nosso coração. E se a gente não conseguir falar daqui, realmente Ele não nos ouvirá. Então são questões que nos trazem, para nós refletirmos e que são muito importantes sobre as nossas práticas. Aí eles continuam aqui: combinarás com maestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirá dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança a criaturas irmãs. Olha o que nos traz, que nós, kardecistas, que temos as obras codificadas por Allan Kardec, todos esses livros maravilhosos trazidos pela mediunidade de Chico Xavier, pela intercessão de Emmanuel, nosso querido também André Luiz, e espíritos diversos, ainda nos trazem a dádiva de realmente tirar o véu de Ísis, desvelar o mundo espiritual que está aí. Nós estamos no meio deles, não são eles que estão no meio de nós. E ainda nos trazerem essas palavras, as experiências tão sublimes, que nos alertam ainda mais para as mudanças, para o que é importante, a caridade verdadeira, a caridade de coração, a palavra que vem do coração, de estar com aqueles que realmente necessitam do pão da alma. Então, se nós não despertarmos, se nós não, assim, conseguimos compreender a magnitude de tudo isso que nos é trazido, infelizmente,
não terá jeito. Nós somos os trabalhadores da última hora. E tudo a nós está sendo oferecido para que nós possamos entender, evoluir e vencer. E se assim não fizermos, será por pura ignorância. E o pior cego é aquele que não quer ver. E que assim esperamos que não sejamos nós esses cegos. Que pelo contrário nós possamos abrir os olhos daqueles irmãos que ainda estão na cegueira dessa escuridão espiritual e evolutiva. Traz a questão da mediunidade, essa ferramenta tão abençoada, mas que a própria espiritualidade nos chama a atenção a todo momento, que a mediunidade não é um sinal de evolução, de santidade, de nenhum ser. Pelo contrário, ela é uma ferramenta que é dada àqueles que necessitam de trabalhar, fazer carga, trabalhar extra, fazer hora extra, porque são seres que ainda já estão mais acumulados, estão mais endividados e precisam trabalhar. E fazer esse intercâmbio, essa ponte entre os dois planos, para promover esse despertar e ajudar a todos nós, a todos os seres que estão aqui neste plano terreno, que são os trabalhadores da última hora. Isso nos alerta também para o que as outras obras já também pontuaram, a questão de como você, eu, todos que tenham a mediunidade mais aflorada, porque nós sabemos que todos têm, mas alguns, em detrimento de compromisso, têm uma mediunidade mais aflorada, mais ostensiva. Como eles estão usando essa ferramenta que foi emprestada para fazer o bem, para unir esses dois planos, no sentido do aprendizado, do esclarecimento e da evolução, e não da ostentação, da vaidade. E muito menos para ganhos pessoais, principalmente financeiros, que é o maior risco que os médios podem correr. Então, comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Chamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. O que é essa adoração que está trazendo? É que todas essas informações que são trazidas até nós, as quais nós utilizamos no dia a dia, para nos aperfeiçoar, para evoluir, é assim que Deus quer que nós o adoremos. É com a nossa evolução, é sabendo usar com inteligência, com espiritualidade todos esses ensinamentos, é dando um passo a cada dia, melhorando, é tendo esse despertar da consciência dos nossos próprios defeitos, das nossas dificuldades, não julgando, não transferindo para ninguém, mas simplesmente acolhendo a nós mesmos, olhando para aquilo que nós precisamos melhorar, que nós precisamos evoluir, abraçando isso com carinho, com responsabilidade, com humildade, para buscarmos a ajuda, para podermos mudar, para podermos nos transformar, seja ajuda através do ensino, do estudo dessas obras maravilhosas, seja através dos nossos irmãos que estão ao nosso lado, que dependendo das nossas dificuldades, eles podem estar um pouco mais à frente, e assim um ajuda o outro. Por isso que nós não estamos aqui sozinhos, nós temos uns aos outros, para o que eu tenho dificuldade, o outro às vezes já evoluiu, e ele pode me ajudar, assim como algo que eu já também avancei, eu posso ajudar o outro.
Pararmos com essas questões de não conseguirmos nos olhar no espelho. A primeira pessoa e a mais importante das nossas vidas tem que ser nós mesmos. Nós temos que levantar de manhã, olhar no espelho. Ali está a pessoa mais importante. Ali está a pessoa responsável por tudo que você precisa. Ela tem os seus recursos, e o que ela não tiver, ela tem que reconhecer e buscar. Pararmos de transferir as nossas dificuldades, os nossos erros para os outros. Isso é uma atitude infantil, é uma atitude ainda que reflete um atraso espiritual muito grande. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades, mesmo que no primeiro momento nos pareça que é tudo de responsabilidade do outro, mas não é. É 50% de responsabilidade de cada um. Isso eu digo que muitas coisas que nós não compreendemos agora, que estão acontecendo, mas no desdobrar das reencarnações, com certeza elas têm uma razão e um porquê. Então, que nós paramos assim de ficar buscando justificativas, mas simplesmente olharmos com responsabilidade e assumirmos aquilo que é da gente e focar na nossa melhoria, na nossa evolução, que essa é a melhor forma de adorarmos a Deus, que nos proporcionou esse universo, esse mundo, tudo tão perfeito, até este corpo físico tão perfeito, para que estarmos nessa escola evolutiva, para aprendermos. E a melhor forma de adorarmos a Deus é aprendendo, é melhorando, é evoluindo, que assim Ele vê que todo o investimento que Ele fez está valendo a pena. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial estéril e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, ele incompreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Aí aqui vai reforçar mais ainda uma vez aquilo que nós já falamos no início. Onde que está o verdadeiro necessitado do pão espiritual? São os irmãos menos felizes. São os irmãos que nós percebemos que ainda estão no atraso espiritual. Eles que carecem de nós. E aqui traz um exemplo até simples, mas bonito. Você quer ver qual é a maior felicidade de um pai, de uma família? É quando ele vê qualquer bem, qualquer boa ação, beatitude, benevolência, que é dirigida para um dos seus filhos. Essa é a maior felicidade de um pai. Então, qual é a maior felicidade do nosso Pai maior? Deus. É qualquer bem que nós direcionamos para os seus filhos, que são os nossos irmãos, que estão menos afortunados, seja pela evolução, seja pela razão, inteligência, estão menos afortunados dos bens terrenos, do pão que alimenta o corpo, ou principalmente do pão que alimenta a alma. Qualquer beatitude dirigida a um desses irmãos é motivo da maior adoração que nós podemos fazer a Deus. É esta adoração que Ele quer. É o bem que se dirige aos seus filhos, que são os nossos irmãos que padecem. Incontestavelmente,
A lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Mais uma vez reforçando, a melhor forma de provarmos a nossa fé não é por meio de palavras, é por meio de atitudes. As nossas ações falam mais do que as nossas palavras. O que vale uma boca cheia de palavras bonitas e um coração vazio. O que vale alguém que fala palavras bonitas, mas não tem atitudes. Aquele que fala, mas não faz. Com certeza Deus prefere aquele que, por mais simples que lhe pareça, as atitudes falam mais do que as palavras. Porque as atitudes refletem o coração, do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de amor, de benevolência, naturalmente agimos nesta sintonia. Não tem como agir diferente. O coração é o que bombeia esse combustível que é o amor e que nos impulsiona aos nossos atos, o que faz o despertar da nossa consciência. Então, naturalmente, se assim estivermos preenchidos, as nossas atitudes falarão por nós mesmos. Seja qual for a igreja que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Olha como é bonito isso. E aqui ele traz uma questão que também é interessante, quando fala, seja qual for a sua igreja. Jesus, quando por aqui passou, ele nos falou o nome de alguma igreja? Não. Ele simplesmente trouxe seus ensinamentos, que muitos desses ensinamentos foram marcados, estão aí há mais de 2000 anos, pelas suas atitudes, nem só por palavras, Jesus ensinou. Jesus ensinou muito mais pelas atitudes, que foram tão marcantes, que ficaram aí, estão durando aí mais de 2000 anos. E olha que nós ainda não conseguimos aprender tudo, entender tudo, na sua profundidade. Tamanha é este conhecimento. Mas, Jesus falou de igreja? Não. Só falou que onde tiver um ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Jesus quis dizer que aquele que tentar se melhorar, pensar no bem e fazer o bem, esta é a verdadeira igreja. Esta é a verdadeira cristandade, porque todos nós somos cristãos, porque nós seguimos e aprendemos com esse ser de luz, chamado Jesus Cristo. Então, as igrejas, as correntes religiosas, são formas diferentes que os homens conseguiram de entender os ensinamentos de Jesus. São formas, olhares diferentes para a mesma coisa.
E esses olhares que surgiram, então, essas tantas igrejas diferentes, mas que todas, devemos concordar, todos são cristãos, porque de uma forma ou outra seguem o que o Cristo nos trouxe, são de acordo com a evolução, o aprendizado de cada um desses seres. Então, as igrejas, elas são aglomerados de espíritos que estão numa mesma faixa de evolução, de compreensão, que se sintonizam, que estão afins, e ali se reúnem e seguem de acordo com o que lhes é possível compreender pelo seu nível de evolução, os ensinamentos de Jesus. E surgem os ritos, os rituais, são dos homens, são de necessidade dos homens para se sentirem mais perto de Deus. Mas nós estamos falando aqui que existe igreja certa ou errada? Não. Nós estamos falando aqui que onde tiver um ou mais reunidos em meu nome, como Jesus disse, lá eu estarei. Então, se pensam no bem, se fazem o bem, Jesus ali está. Então, nós compreendemos que as igrejas são caminhos diferentes de chegar à evolução proposta pelo Cristo. Alguns caminhos mais curtos, outros mais tortuosos, mais difíceis, mas cada um segundo a necessidade dos espíritos que ali estão, segundo a evolução dos espíritos que ali estão. E nos desdobrar das reencarnações, quantas igrejas já estivemos e que nos ajudaram com a sua forma, àquela época de compreender os ensinamentos do Cristo, àquela época de acordo com o nosso estado de evolução, a nos tornarmos melhores e a evoluirmos e a seguirmos. Então devemos ser gratos a todas essas igrejas, por todas essas oportunidades. E sabemos que cada um estará no lugar que aquele momento lhe propicia melhores condições para aprender e evoluir. Mas que todos estamos seguindo na mesma direção, que é a evolução proposta pelo Cristo, a nossa evolução espiritual. E que cada um onde esteja, propague o bem, que faça essa conexão com Deus pelo coração, que ame os seus irmãos, que respeitem os seus irmãos nas suas diferentes formas de olhar, nas suas diferentes igrejas, nos seus diferentes aglomerados, mas que com o tempo vão atingindo esse esclarecimento, vão se despindo desses rituais, de crendices, de limitações, que ainda são vestígios ainda de uma primitividade espiritual, de uma primitividade evolutiva, para que assim possamos chegar ao ponto maior da evolução, que é sermos imbuídos por todos os ensinamentos do Cristo e naturalmente agirmos desta forma, porque ela é compatível com a nossa evolução, com o nosso esclarecimento, e sim sermos espíritos de luz, espíritos que alcançaram esse status de evolução e que nem por isso nunca deixaram
e nunca deixarão de olhar para trás e de estender a mão para os irmãos que padecem. Que é a melhor forma de adorar a Deus, como aqui nos disse. Esses irmãos que padecem, sejam eles em planos espirituais mais atrasados, como sempre tem feito esses seres de luz que vêm sempre ao nosso encontro, nos orientar, nos ajudar nessas missões, que assim um dia nós também possamos fazer, mas que nós possamos lembrar que nenhum de nós é ignorante ou atrasado, de forma que não temos nada que possa ajudar o outro, que possa ser luz na vida do outro, que possa estender a mão para um outro, porque sempre tem alguém, se nós olharmos com muita serenidade, sempre tem alguém atrás, sempre tem alguém que está necessitando de auxílio, e que esse auxílio está em nós, e que assim nós possamos fazê-lo, que a gente possa assim se concentrar no que nós temos de bom e propagar esse bem, que é como esse capítulo hoje nos trouxe, que é a melhor forma de adorar a Deus, ajudando os nossos irmãos, e que nós também possamos ser humildes o suficientes, temos submissão e resignação para também reconhecermos os nossos erros e pedirmos ajuda, aceitarmos a mão que nos é estendida, para assim fazermos essa roda da evolução girar sempre. Que assim seja. Agradeço a todos a oportunidade. Uma boa noite.